Para você que está me ouvindo nessa videoaula, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me pretendi aqui no BZ, recebi o convite de fazer uma gravação da videoaula dessa publicação, Shipping Handling for the Mariner, que ano passado, em 2018, a gente teve a publicação lá nos Estados Unidos da 5ª edição. Antes de eu começar, eu gostaria de me apresentar para você, que não está me vendo, só está me ouvindo nessa gravação, nessa aula virtual. Meu nome é Leonardo, eu sou oficial de náutica da Marinha Mercante, primeiro oficial de náutica, viajei um tempo na Marinha Mercante, em navios, fiz viagens para o exterior e tudo, acompanhei duas passagens de um mesmo navio no Canal do Panamá, que a gente até tem um capítulo desse livro sobre passagem no Canal do Panamá. Em 2009, comecei a trabalhar com consultoria marítima, portuária. Hoje eu sou consultor, tenho uma empresa própria de consultoria e acompanho projetos portuários há um tempo já na minha vida. Sou perito, assistente técnico de acidentes da navegação também, de alguns escritórios que têm demandado e me contratado exatamente para analisar acidentes que têm acontecido com os clientes desses escritórios. Então, e aí, para finalizar aqui a apresentação, em 2017 eu recebi um grato convite de ser o tradutor técnico da publicação que trata de rebocadores, que cai na sua prova, no seu concurso, que é o Tug Use Import. E o nome da publicação chama-se Utilização de Rebocadores Portuários, e essa publicação está sendo vendida aqui no Rio, no centro do Rio, e é a atualização do Tug Use Import da 2ª edição. Tá? Então, eu fico à disposição exatamente de você. Depois eu vou deixar meu e-mail aqui nos slides para você que está me ouvindo, seja onde estiver no Brasil e fora do Brasil também, se por acaso for. Me enviar algum e-mail, alguma dúvida e tudo, e a gente vai fazer o possível para tirar todas as dúvidas de você nesse inteirinho até acontecer a próxima prova. Falando especificamente da publicação Shipping Handling for the Mariner, é uma publicação que trata de navios mercantes, manobra de navios mercantes. Eu sempre vou frisar isso, porque o comportamento dos navios mercantes ele é bem diferente do comportamento dos navios de guerra, e entre os navios mercantes, entre eles, o comportamento entre eles também é bastante diferente, sobretudo em águas rasas, próximos de porto. E eu tenho aqui dois extratos, dois comentários de dois práticos brasileiros. Um deles é o Schenck, da zona de Vitória, um amigo, uma pessoa que eu já conheço há um tempo já, na minha vida, já trabalhei com ele no projeto Vale Max e anos atrás, e a gente está sempre em contato. E ele entrou na praticagem de Vitória na década de 90, antes foi prático na Zona do Forno, aqui no Rio de Janeiro, na época nem era ZP15 ainda, falando exatamente que ele recomenda a publicação para qualquer pessoa que esteja indo pegar que esteja indo manusear uma embarcação, que é uma publicação que tem várias dicas úteis para quem realmente está manobrando o navio. E um outro comentário na mesma página, no site lá da Amazon, do Pedro Jacome, que passou em 2011, no processo seletivo de 2011, e também falando como a publicação é útil na vida dele. Então, essa publicação ela é conhecida no mundo inteiro. Para quem manobra navio, eu já tive fora do Brasil em alguns cursos, envolvendo cursos de manobra de navio, cursos de posicionamento dinâmico, consultorias fora do Brasil, acompanhamento de estudo, desenvolvendo simulações para perícias de acidentes que aconteceram no Brasil e fora do Brasil. Então, essa publicação ela é bastante conhecida no mundo inteiro como uma publicação de manobra especializada em conhecer e ensinar manobra de navios mercantes. Tá? Ela é dividida em 12 capítulos, nós vamos passar ao longo do tempo aí por esses 12 capítulos e, sobretudo, para o seu concurso, dando atenção àquelas partes do livro que são mais frequentes de cair, que sempre tem aparecido em prova, visando realmente o seu máximo aprendizado, a sua máxima compreensão e o foco máximo exatamente em mostrar para você aquelas partes do livro que são mais frequentes e mais possíveis de cair. Antes da gente começar, efetivamente, o capítulo 1, que o início dele das Master Trials, eu queria mostrar para você que, por acaso, ainda não viu a minha videoaula, não foi meu aluno aqui no presencial do BZ, que tipo de navio é esse que o livro Shipping Handling for the Mariner está tratando? Nós temos vários tipos de navios mercantes no mundo.
Temos navios mercantes com um propulsor, 2 propulsores, alguns rebocadores que têm 3 propulsores, alguns navios mercantes que têm 2 propulsores e um leme, outros navios mercantes que têm 2 propulsores e 2 lemes, um atrás de cada propulsor. Então, eu queria mostrar para você, antes da gente começar as Master Trials, efetivamente, entrar no livro, que tipo de navio, que navio tipo é esse utilizado nessa publicação, tá? Então, importante isso, importante que você capte comigo aqui, logo no início, a publicação trata, exceto raras exceções, que a gente vai ver as exceções, exatamente essa regra geral aqui que eu estou mostrando logo no início, lá no capítulo 9, quando ele fala de manobrando navios de 2 eixos e 2 propulsores, exceto essa parte, todo o livro Ship Handling for the Mariner, tanto na 4ª quanto na 5ª edição, ele é referenciado a um navio tipo, um navio convencional, que a gente chama na marinha mercante de navio convencional. Ele tem um propulsor, single screw, o propulsor gira para a direita, quando tem máquina avante, então é o propulsor right-handed, você vai encontrar a palavra giro para a direita ou destrógiro em outras publicações também, tá? Então, traduzindo isso para português, giro para a direita ou giro destrógiro, você também vai encontrar esse termo em alguns livros de manobra brasileiros. E tem o passo fixo. Passo fixo a gente vai ver mais para frente o que é isso. Não é uma propulsor de passo controlável. Significa que a cada rotação do motor entregue no propulsor, quanto maior o número de rotações, maior vai ser o número de rotações entregue no propulsor. O propulsor vai girar mais rápido, o passo é o mesmo, é fixo, e aí o navio vai desenvolver uma velocidade maior ou menor de acordo com exatamente esse aumento do número de rotações. Não é um navio de passo controlável. A gente vai ver no capítulo 2 específico os navios de passo controlável, o comportamento dele. Então, é um navio convencional que a gente vai sempre se referenciar esses 3 termos: single screw, right-handed e fixed pitch. E quais os efeitos disso na manobra dele? Com máquina avante, ele vai ter quase nenhuma tendência para boreste. Com máquina ré, ele vai ter uma forte tendência a guinar para bombordo. Quais os efeitos disso? Quais os efeitos exatamente de você estar num navio convencional que tem este tipo de propulsor, gira para a direita, é apenas um propulsor no navio e ele tem um passo fixo? Quais os efeitos dele na manobra? Tá? Você terá 2 comportamentos em se tratando da popa, que a gente está falando da popa, tá bom? Só para você entender, você que está vendo por acaso a aula pela primeira vez. Quando ele está com máquina avante, está aqui o navio, está aqui o propulsor, está aqui o leme. Ele vai girar para a direita, com máquina avante, e, teoricamente, você geraria a popa para boreste e a proa para bombordo. Então, você vai combinar comigo e que esse efeito não vai existir. Você, na verdade, não vai ter praticamente nenhuma tendência de levar o navio para boreste. A popa para boreste e a proa para bombordo. Então, esse efeito não vai existir. Agora, em detrimento disso, quando você tiver com máquina atrás, máquina ré, sobretudo em águas rasas, e a gente vai ver isso já daqui a pouco no capítulo 1, ele vai girar para a esquerda, ou seja, girar para bombordo, levando a popa para bombordo, que é o port side, e a proa para boreste, tá bom? Então você vai combinar comigo que você vai abstrair essa informação, e essa informação, esse comportamento é um comportamento que a gente já vai levar para toda a publicação daqui a pouco, tá bom? Com máquina ré, o navio vai ter uma forte tendência de guinar o navio, a popa guinar para bombordo e o navio guinar para boreste. Ainda para começar, só para você entender, você que por acaso nunca esteve a bordo de uma embarcação mercante. Quando o navio sai do estaleiro, após uma construção, ou quando ele sai após uma obra que muda as características de engenharia naval dele, de plano de linhas, plano de baliza, comportamento da embarcação, ele passa por uma obra chamada jumborização. Essa embarcação ela passa por um teste chamado prova de mar. Né? Não sei se você já ouviu desse termo. Na prova de mar, a embarcação deve cumprir com alguns critérios IMO,
para ela exatamente ser classificada. E aí, após a classificação, após ela estar em classe, ela simplesmente está pronta para ser colocada em operação. E aí, os atores, né, exatamente da parte do mercantilização do navio mercante, vamos ler-se aí o corretor do navio, o broker, o dono da carga, o armador, e aí a embarcação está pronta para fazer o transporte da carga. Esses critérios, só para você entender, eles são especificados numa circular da Organização Internacional Marítima, que é a IMO, que é a MSC 13776. Ela chama-se Standards for Ship Maneuverability. Então, só para você entender isso, antes da gente efetivamente começar as Master Trials, o navio deve cumprir com esses critérios. Tá? Ele tem que fazer uma curva de giro para Borés, não avançando mais do que 4,5 loas e um diâmetro tático inferior a 5 loas. Loa é length overall, exatamente o comprimento do navio. Fazer um teste de zigue-zague e também cumprir alguns critérios. Os critérios estão lá, mas circular. Não vou ficar lendo isso aqui para você, porque isso aqui é informação que está fora da prova. E é só para você entender. O navio faz uma curva de giro, faz uma prova de zigue-zague, essa manobra aqui está no PNA, bem explicadinha. PNA, volume 3. Controllability. Tá bom? É uma das manobras de teste, é uma manobra, na verdade, que especifica controle da embarcação, controle. E os parâmetros que a MSC 13776 dá exatamente para o navio mercante cumprir na prática, quando o navio sai da construção e faz uma prova de mar, são exatamente em relação ao controle da embarcação, ao como é que está o dimensionamento do leme para aquela embarcação. Se por acaso ela não cumprir com esses critérios, curva de zigue-zague, o leme do navio está reprovado, o navio está reprovado para aquele leme, ele volta para o estaleiro para redimensionar o leme. Ou o leme está superdimensionado ou subdimensionado. E um outro teste, um outro exemplo de teste, é justamente a manobra de parada brusca. Crash astern to dead the water. E o navio deve cumprir com uma trajetória até afastando, né, após uma velocidade toda avante, o navio dá toda a propulsão a ré, revertida, a propulsão do navio é revertida, e ele deve parar numa distância inferior a 15 loas. Aí você vai falar assim, pô, Leonardo, por que você está explicando isso? O que isso tem a ver com a matéria? Pois é, esse paralelo é só para você entender uma coisa. Se o navio, quando sai do estaleiro, após a construção, o comandante do navio acompanha a prova de mar e ele faz estes 3 exemplos, essas 3 curvas, essas 3 manobras, entre outras,